Oi, gente, tudo bem? No trabalho de hoje iremos falar um pouco sobre os foguetes. Para começar, vamos falar sobre a história dos foguetes. Foi criado provavelmente no século XVIII pelos chineses. Eles montavam foguetes enchendo invólucros de bambu com pólvora. Começaram a ser usados em cerimônias e como armas. No século XVIII, os foguetes foram aprimorados, passando a ser feitos de metal. Depois foram empregados como armas em muitas guerras dos séculos XIX e XX, especialmente na Segunda Guerra Mundial. No final do século XIX, um cientista russo chamado Konstantin I. Tsiolkovsky teve a ideia de usar foguetes em viagens espaciais. O engenheiro americano Robert A. Goddard construiu o primeiro foguete movido a combustível líquido em 1926. Em outubro de 1957, a União Soviética usou um foguete para lançar a primeira nave espacial, o satélite Sputnik 1, em órbita em torno da Terra. Estrutura de um foguete. A denominação foguete pode se referir tanto àquela nave espacial que vemos em vídeos por aí, como também ao próprio motor de propulsão. O motor de propulsão é o primeiro componente estrutural dessas máquinas. Alguns outros tipos de motores chegaram a ser testados, como por exemplo os motores nucleares térmicos. Apesar de serem ainda mais eficientes, seu uso nunca passou de alguns testes realizados na década de 60. Os motores nucleares térmicos liberam um gás radioativo que impede que eles possam ser utilizados dentro da atmosfera terrestre. Além do motor de propulsão, o foguete geralmente apresenta uma carga útil, tanques de combustível e comburentes. Essas naves são impulsionadas pela liberação de gases da combustão. Para que isso seja possível, a energia química liberada pela reação do motor é expandida no tubo de Bell, também conhecido como tubeira Laval. Este tubo é quem direciona o gás em expansão na direção correta, o que faz com que o foguete seja impulsionado para a frente. O que é propelente? Os foguetes queimam uma combinação de substâncias químicas denominada propelente. Este consiste de um combustível como gasolina, querosene ou hidrogênio líquido e um oxidante, substância que fornece oxigênio, como o tetróxido de nitrogênio ou oxigênio líquido. O oxidante fornece o oxigênio necessário ao combustível para inflamar. Esse suprimento possibilita ao foguete funcionar no espaço onde não há oxigênio. Agora vamos falar dos tipos de foguetes. Há 4 espécies fundamentais de foguetes: os foguetes de propelente sólido, de propelente líquido, os elétricos e os nucleares. Foguetes de propelente sólido queimam um combustível e um oxidante em forma sólida. Os propelentes sólidos queimam mais depressa que os demais, mas produzem menos força de impulsão. Eles permanecem eficazes durante longos períodos de armazenagem e apresentam menor perigo de explosão antes de inflamados. Não exigem o equipamento para bombear e misturar utilizado para os propelentes líquidos. Por outro lado, uma vez que a queima de um propelente sólido começa, é difícil detê-la. Eles são usados principalmente por foguetes das Forças Armadas. Foguetes de propelente líquido queimam uma mistura de combustível e oxidante sob forma líquida, transportados em tanques separados. Os propelentes líquidos queimam mais devagar do que os sólidos e produzem maior impulsão. Também é mais fácil iniciar e deter a queima dos propelentes líquidos do que a dos sólidos. A queima pode ser controlada pela abertura ou fechamento de válvulas. Porém, esse tipo de foguete é de difícil manuseio e armazenagem. Se os elementos propelentes se misturam sem se inflamar, pode haver uma explosão. Propelentes líquidos também impõem uma construção mais complexa do foguete do que os propelentes sólidos. Os cientistas utilizam foguetes de propelente líquido na maior parte dos veículos de lançamento espacial. Foguetes elétricos usam força elétrica para produzir impulso. Podem funcionar durante muito mais tempo do que os outros foguetes, mas produzem menos força de impulsão. E por último, os foguetes nucleares. Aquecem o combustível com um reator nuclear, máquina que gera energia desintegrando os átomos. O combustível aquecido torna-se um gás quente em rápida expansão. Esses foguetes podem produzir o dobro ou triplo da potência de um foguete que queima propelente sólido ou líquido. Mas problemas relacionados à segurança ainda não permitiram seu total desenvolvimento. Mas afinal, como funcionam os foguetes?
Bom, os foguetes, eles funcionam baseados na lei de Newton, a lei da ação e reação. Eles consistem basicamente em um projétil que leva combustível sólido ou líquido no seu interior. Esse combustível é queimado progressivamente na câmara de combustão, gerando gases quentes que se expandem. Esses gases, eles são evacuados através do bocal, que é uma parte traseira do foguete, ao mesmo tempo que ocorre uma reação na parede interna oposta ao bocal. Essa reação denomina-se empuxo e a expansão dos gases é o que move o foguete para frente. Os foguetes de combustível líquido geralmente usam hidrogênio e oxigênio líquidos como comburentes, para permitir a queima do combustível, pois no espaço exterior não há oxigênio. Para que um corpo fique em órbita, é necessário que ele consiga atingir uma velocidade equivalente a 7,9 km por segundo. Por conta disso, os satélites artificiais são colocados em órbita com uma velocidade suficiente para compensar a força de atração terrestre. Agora, para um foguete conseguir escapar totalmente da atração da Terra, é necessário que ele atinja uma velocidade equivalente a 11,2 km por segundo, sendo conhecida como velocidade de escape. Porém, para conseguir atingir essa velocidade, é necessário que o corpo seja o mais leve possível. Mas como já é sabido, o foguete ele possui toneladas de estruturas metálicas, então acharam a solução na construção em vários estágios. Bom, os estágios eles se resumem basicamente em seções cilíndricas que juntas formam o foguete, e é através desses estágios que o lançamento do foguete é feito. Então, assim, quando a parte do estágio inferior queima todo o seu combustível, ele se desacopla do conjunto e aciona o segundo estágio, que permite que o corpo restante do foguete aproveite o impulso obtido e alivie o peso que é considerado peso morto, a fim de ganhar mais velocidade na subida. O primeiro estágio normalmente é o que carrega a maior parte do combustível, visto que por conta da atmosfera ser mais densa perto do solo, a gravidade ela acaba sendo maior perto da superfície terrestre, e o peso do foguete ele ainda é grande, então é necessário que nesse estágio o foguete ele consuma muita energia. A resultante de forças que atuam em um foguete é calculada pela diferença entre o empuxo direcionado para cima e o peso do foguete, que é direcionado para baixo. Para um foguete conseguir subir, é preciso que o empuxo gerado pelos seus motores seja maior do que a força-peso que atua nele. Se considerarmos a segunda lei de Newton, que diz que a força atuante sobre um sistema é dada pelo produto entre a sua massa e a aceleração desenvolvida, poderemos escrever em relação a um foguete em movimento de subida E menos P igual a m vezes a. Propulsão dos foguetes. Um foguete, ao ser disparado para o espaço, funciona exatamente como um balão. Isso ocorre devido aos foguetes funcionarem baseados na terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Essas forças são iguais em intensidade e direção, porém têm sentidos contrários. Os foguetes consistem basicamente em um projétil que leva combustível sólido ou líquido no seu interior. Esse combustível é descarregado continuamente na câmara de combustão e são expelidos para trás na abertura traseira. Essa expulsão de combustível resulta no deslocamento do foguete para frente. O controle e a estabilidade dos foguetes. A estabilidade de um foguete é a capacidade de manter a sua trajetória. Isso depende de dois pontos importantes, o centro de massa e o centro de pressão. O centro de pressão é definido como o ponto onde atua a resultante das forças aerodinâmicas, às quais o foguete está sujeito. A determinação do ponto de pressão depende do comprimento da ponta do foguete e das dimensões e formas das aletas. Densidade. A densidade é outro fator importante a ser considerado no movimento de corpos em meios fluidos. Se o ar for muito denso em determinado local, este oferecerá maior resistência ao movimento do corpo. Fatores importantes que influenciam a densidade do ar são a temperatura, pressão, altitude e umidade do ar. A força da resistência. A força de resistência do ar também é influenciada pela velocidade relativa do corpo em relação ao fluido. Quanto maior a velocidade relativa, maior será a resistência do ar. Principais nomes: pais fundadores do foguetismo e astronáutica moderna. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, 1857 a 1935. Tsiolkovsky declarou que havia desenvolvido a teoria do foguetismo apenas como um suplemento da sua pesquisa filosófica sobre o assunto.
Ele escreveu mais de 400 trabalhos, incluindo cerca de 90 peças publicadas sobre a viagem espacial e assuntos relacionados. Seu trabalho mais importante, publicado em maio de 1903, foi a exploração do espaço sideral usando dispositivos de reação. Robert Charles Albert Snow Piltry, 1881 a 1957. Adquiriu interesse em viagens espaciais e em 1913 apresentou uma memória que deduzia, sem saber do trabalho de Tsiolkovsky, de 1903, a equação do foguete e calculava a energia necessária para alcançar a Lua e os planetas nas proximidades. Nessa memória, ele propôs o uso de energia atômica, utilizando 400 gramas de rádio para impulsionar um veículo interplanetário. Sua obra, Lee Alternating, foi publicada em 1930. Uma versão posterior foi publicada em 1934 e incluía detalhes sobre viagens interplanetárias e aplicações de energia nuclear. Hermann Oberth, 1894 a 1989. Seu interesse por exploração espacial surgiu desde cedo quando leu o livro Da Terra à Lua de Júlio Verne. Oberth foi o primeiro a idealizar foguetes com múltiplos estágios e a imaginar estações espaciais. O modelo B é um exemplo de um foguete de 2 estágios. Trabalhou também junto a outros cientistas alemães na construção da arma V2. Também contribuiu para a construção do satélite Explorer-1. Robert Goddard, 1882 a 1945. Passados 4 anos, ele testou os primeiros motores de foguete a usar combustíveis líquidos. Em 16 de março de 1926, lançou o primeiro foguete com combustível líquido que utilizava uma mistura de petróleo e oxigênio líquido. O aparelho atingiu uma altura de 12,5 metros depois de ter sido lançado perto do quintal de uma tia de Robert. No total, o voo durou 2,5 segundos e o foguete percorreu 56 metros até cair em cima de uma barraca abandonada. A NASA, ou Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, foi fundada em 1958 nos Estados Unidos pelo então presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower. O órgão surgiu depois que o governo soviético lançou o primeiro satélite artificial do mundo durante a Guerra Fria. A missão da NASA é fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial. Para isso, a entidade vem desenvolvendo desde a sua fundação programas e missões para monitorar e explorar o universo a partir de tecnologias que incluem robôs, telescópios, satélites, aeronaves e foguetes. Fazem parte da história da NASA o Programa Mercury, o Programa Apollo, o Programa Voyager e Missão Kepler. Outro nome muito importante é a SpaceX de Elon Musk. No ano de 2000, Musk fundou a Space Exploration Technology, SpaceX, para fazer foguetes a custos mais baixos e realizar viagens espaciais. Os 2 primeiros foguetes foram o Falcon 1 e o Falcon 9. Em janeiro de 2011, a SpaceX tornou-se a primeira empresa no mundo a vender um voo comercial à Lua. Musk desenvolveu um foguete reutilizável que poderia levantar voo e retornar à plataforma que o lançou. A SpaceX também desenvolveu a nave Dragon, que leva suprimentos para a Estação Espacial Internacional e também projetada para transportar até 7 astronautas. Além de ser CEO da SpaceX, Musk também foi o designer-chefe na construção dos foguetes Falcon, Dragon e Grasshopper. No dia 6 de fevereiro de 2018, a SpaceX lançou o superfoguete Falcon Heavy, que levou para o espaço como carga de teste o Tesla Roadster, um carro elétrico esportivo vermelho equipado com um manequim astronauta, apelidado de Starman. O Tesla Roadster viajou em direção à órbita de Marte e ficará no espaço por muitos anos. O Falcon Heavy é a primeira etapa de um ambicioso plano de Elon Musk de levar o homem para Marte. Em maio de 2020, a SpaceX lançou um foguete tripulado com 2 astronautas da NASA rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento do foguete foi um marco porque foi a primeira vez em praticamente uma década que uma viagem tripulada foi enviada ao espaço pelos norte-americanos. A última missão, em 2011, foi através do programa Space Shuttle.
A missão foi um marco na indústria também por se tratar da primeira empresa privada a enviar um voo espacial com o seu próprio foguete. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre os foguetes. Obrigada pela atenção.